Mas o que me fez tornar pregador foi uma mensagem que eu ouvi. Né? Hoje ele é deputado, pastor, né? É um deputado muito bem votado dentro do estado de São Paulo. Não sei se seria conveniente fazer menção do nome dele, mas a mensagem que ele pregou foi quanto vale um amigo. Naquela mensagem... Já soltou o nome dele, né? Muita gente, né? A gente vai soltando devagarzinho. Mas naquela mensagem, eu vi algo nele que eu queria para mim. Então, eu posso dizer que Deus usou o ministério dele não só para me levantar, mas levantar uma série de obreiros no país inteiro e até fora do país. E eu estive no grupo desses obreiros que foram despertados através do ministério dele. Né? Então, naquele dia eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu vou trabalhar para ser, é isso que eu vou buscar. Agora não foi fácil, né? Igual da outra vez que a gente entrevistou também, um amigo nosso, a gente sempre pergunta, né? Em quem você se inspirou? Porque todo mundo tem uma inspiração, né? Sim. Então, assim, em Brasília para mim, né? Cada um tinha um pregador que se achava mais, né? O Adeilton Costa, vi aquele negão lá e falei, rapaz, eu quero ser pregador. Então, assim, então você teve esse pregador que teve essa inspiração. E, assim, de início hoje, né? Eu digo hoje. Então, assim, acontece o que aconteceu na minha época. Então, assim, a maioria alguns já tinham uma identidade de primeira, já se identificava com a identidade de pregador, já levava. E outros ainda que davam uma surfada ainda no estilo de outro pregador. Então é muito normal você, às vezes, você ver uma mensagem e quando você chega no culto, o pregador está pregando a mensagem do outro irmão. Sim. Né? Quem sabe ele não está ali naquele momento de inspiração ou naquele momento... Eu não consegui encaixar com nenhum pregador. Estava conversando com o pastor Daniel esses dias e a gente estava ali lanchando e eu falei, pastor, é o seguinte, eu não tenho estilo nenhum de pregador. Prego pela misericórdia de Deus. Mas assim, eu não consegui. Não, Bruno prega identificado e tal. Não, né? Mas assim, algo que me inspira muito, né? Ele foi, por um momento, ele para mim foi inspiração. Ele e outros pregadores também, né? Mas sabe o que eu penso, pastor Bruno? É o seguinte. O ser humano, ele vive de modelos de imitação. Toda pessoa, ela precisa de um referencial para construir a sua própria identidade. Em um primeiro momento, né? A psicologia vai chamar isso de fator primário e fator agregado. O fator primário, segundo ela, é as características que a gente adquire das nossas heranças paterna e materna. Então, muito da nossa personalidade é resultado dessa vivência familiar, né? Comportamentos, vícios, virtudes, valores. Então, muito a gente herda dessa carga familiar. E os fatores agregados, que são os amigos, os conhecidos. Então, todo ser humano, ele é o resultado de um modelo de imitação. Ele precisa se referenciar em alguém para construir. Então, é completamente normal um jovem cristão se espelhar em alguém para começar a construir a sua identidade. Eu lembro que, na época, eu ouvia muito essa frase que eu vou dizer aqui. Deus não quer que você seja um eco. Deus quer que você seja uma voz. Isso foi muito batido. Por quê? Porque a gente pode começar sendo o eco de alguém. A gente pode começar replicando as experiências de alguém. A gente pode começar transmitindo o conteúdo que alguém nos deu. Mas em algum momento a gente vai ter que fazer essa transição. De buscar a tua própria identidade, né? Exatamente. Tem que fazer essa transição do modelo de imitação para a identidade própria. Eu usei suspensório. Né? Então, em algum momento há essa transição. O pastor Gabriel Bezerra acabou de dizer que ele usou suspensário. Então, tem que haver essa transição. E aí é nesse momento que você começa a desenvolver seu próprio timbre de voz, sua própria personalidade.
seu próprio comportamento, sua própria identidade visual, a maneira como você se apresenta, como você se porta, como você se veste. E a partir daí você deixa de ser um eco para se tornar uma voz. Então, você que está assistindo aí a gente, eu digo o seguinte: não tenha medo de se espelhar em ninguém. Porque até você adquirir maturidade e conteúdo para transmitir a outros, você vai precisar absorver isso de alguém. Mas quando você estiver convicto dos seus valores, você tiver estabelecido o alicerce das suas convicções morais, religiosas, filosóficas, quando você construir a sua identidade, não continue imitando, mas aprenda a ser você, porque Deus tem um plano para você, para o seu ministério, para a sua família, com a sua voz, com a sua personalidade, com as suas características únicas. Então você pode começar de um jeito, mas caminhe na direção do propósito que Deus tem para a sua vida.